E então, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para a gente poder alegrar o coração lendo a palavra, meditando. Como é que foi seu final de semana? Fizeram algum passeio? Conheceram pessoas novas? Olha, para mim foi muito bom, viu? Final de semana tivemos aí um encontro de casais muito interessante. É isso mesmo. Esse encontro de casais foi lá em Panorama, em Serra dos Aimorés, né? Eu sei que você não mora lá, mas, foi muito bom o encontro que nós tivemos lá. Vários casais estiveram lá na sexta, no sábado, e muitos puderam ser abençoados, orientados, animados, porque, você sabe, né? Um casal estando bem ajustado, a família tende a ficar mais ajustada também, mais harmonia na família, com os filhos, no relacionamento familiar ali, Realmente, um casal estando bem mais ajustado, a felicidade aumenta. E quando o casal busca Deus para poder resolver as suas dificuldades, não é? As suas diferenças, aí a coisa melhora ainda, porque Deus é o centro, é a união do casal, digamos assim, o ponto principal, o elemento principal da felicidade de uma família, de um lar, é a presença de Deus, não é isso? E aí, todo encontro de casais, a gente não pode deixar que Deus fique de fora. Apesar de ter muita pesquisa científica interessante que nos ajudam a cortar alguns elementos que trazem prejuízo de relacionamento, mas Deus é o mais importante que pode nos ajudar no essencial da nossa vida, não é? Bom, eu espero que um dia a gente possa, quem sabe, fazer um encontro de casais aqui, né? Na verdade, nós estamos preparando para o dia 7 e 8 de julho. Vai ser na igreja adventista lá de Laticínio, não é? Ali naquela igreja fica na Rua Campanário, número 26. Rua Campanário, número 26. Se você tiver interesse de ir com seu esposo, com a sua esposa, nesse encontro de casais, você pode entra em contato comigo. Você passa um zap e diz assim, olha, eu tenho interesse de ir com meu esposo. Quanto é que custa? Não vai custar nada, mas você tem que, obviamente, mandar uma mensagem para a gente poder incluir seu nome, pegar algumas informações e preparar o material que a gente normalmente entrega para os casais que fazem parte, ok? Então, se você quiser fazer parte desse encontro, ainda dá tempo. Vai ser no dia 7 e 8 de julho, tudo bem? À noite. Então, entre em contato conosco, você não vai perder. Eu tenho certeza que você vai gostar desse encontro e você vai sair de lá mais apaixonado, ok? Vamos à nossa pergunta de hoje? Olha, hoje nós temos uma pergunta interessante. Aqui a pessoa que fez a pergunta prefere que não digamos o nome, né, dela. Mas ela estava curiosa porque ela viu algumas pessoas cristãs fazendo voto e rasparam a cabeça para fazer voto. E ela ficou pensando assim, será que isso aí é bíblico? Será que isso aí é orientação bíblica? O que a Bíblia fala sobre isso? Sobre votos onde as pessoas raspam a cabeça, não é? Existem alguns motivos para raspar a cabeça, né? Bom, eu me lembro que quando eu fazia a faculdade de Química, e há muito tempo atrás, eu tinha uma colega que, ela, certo dia, chegou ao laboratório com a nossa turma, e ela estava toda de branco. Ela estava também com um turbante branco. E aí a professora perguntou, ô fulana, você está fazendo parte de alguma religião? E ela disse assim, sim, eu faço parte do candomblé. E é por isso que você está se vestindo dessa forma? Assim, no voto que eu fiz, eu tenho que me preparar, eu raspei a cabeça, por isso que eu estou usando esse turbante, eu estou cuidando da minha alimentação, da minha saúde, porque é importante que eu seja um bom cavalo, disse ela. Então, ela, por voto religioso, raspara a cabeça e cuidava do corpo. Isso é interessante. Será que na Bíblia tem essa sugestão? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Outras pessoas raspam a cabeça, como uma senhora que eu vi lá da nossa igreja, ela raspou a cabeça para doar o cabelo para uma instituição que faz perucas para pessoas que perdem o cabelo quando estão com câncer e vão fazer a quimioterapia. Você sabe que
uma pessoa que está com câncer, quando ela faz a quimioterapia, o cabelo cai. E quando é mulher, a mulher, tadinha, ela ama tanto o cabelo dela, gasta um dinheirão cuidando do cabelo. Imagina esse cabelo, fruto de orgulho, de vaidade, de alegria, né? Vai e, ó, cai. Então, essa senhora passou a usar um turbante também, mas porque ela tinha raspado, para doar o cabelo para uma instituição que produz perucas para essas pessoas que ficam sem o cabelo, para essas mulheres que ficam sem cabelos, e alguns homens também. E aí tem a peruca para ir paliando daqui, dali, né? E ajudando a pessoa a suportar as dificuldades psicológicas, né? De aparência e orgânicas também, né? Mas será que a Bíblia fala sobre um costume de raspar a cabeça, né? Existem outros motivos para raspar a cabeça também, né? Mas vamos dar uma olhadinha na Bíblia? Então, olhando a Bíblia, nós encontramos lá um fato histórico em Atos 18, 18. Vamos ler a Bíblia então? Abra a sua Bíblia ali no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 18, versinho 18, e nós vamos ver ali uma informação de alguém assim muito importante, que raspou a cabeça. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver quem era essa pessoa? Achou aí? Já encontrou? Ok, encontrei aqui também. Então vamos lá. Olha o que diz ali. No capítulo 18, verso 18 diz: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Viram? Interessante, né? Paulo raspou a cabeça porque ele tinha feito um voto. E chegou o dia em que ele tinha que concluir o voto dele raspando a cabeça. Mas de onde é que veio esse costume? Onde é que Paulo viu isso? Né? Paulo, ele estava na região de Acaia, e ali ele ficou vários dias ali em Acaia, né? E ali teve uma dificuldade, levaram ele para o tribunal, e foi aquela confusão danada, queriam prender ele, queriam matar ele. Acabou que o procônsul Galho disse: olha, eu não quero saber desse negócio de vocês não, judeus. Por favor, disse-me disse, fala, não fala, eu não quero jogar isso não. Aí deu uma confusão danada lá, eles foram expulsos lá da presença do governador, do procônsul, e aí então Paulo ficou por ali, na região de Acaia, ainda vários dias, até que depois então ele resolveu viajar, e nessa viagem, quando passou em Cencreia, completou o período em que ele tinha concluído o voto, e aí então ele raspou a cabeça, ok? Agora, de onde que ele tirou isso? A gente tem que ver isso daí. Se é um costume pagão, se é um costume bíblico, do povo bíblico. Também acontece que o povo da Bíblia, né, o Israel, muitas vezes eles acabaram adotando costumes de povos pagãos dentro do próprio corpo israelita. Você sabia disso? É verdade. Interessante, né? Muito bem. Agora você dá uma olhadinha lá em Atos, capítulo 21, versinho 14. Desculpe. Capítulo 21, verso 24. Ali nós encontramos uma outra situação. Capítulo 21, verso 24, em que Paulo é aconselhado a tomar uma certa atitude para que os seus oponentes, os fariseus, saduceus, escribas, judeus, outros, entendessem que Paulo não estava contra a lei de Moisés. Pelo contrário, que Paulo até adotava princípios da lei de Moisés. E para que as pessoas não pensassem que Paulo era contra Moisés e as suas leis, porque Moisés para os judeus era uma pessoa muito importante, importantíssima. As suas leis eram importantíssimas. Então, era necessário que Paulo obedecesse Moisés. Eles achavam que Paulo estava contra Moisés, né? Porque Paulo estava ensinando os princípios do cristianismo
que aparentemente parece que era contra Moisés, mas não era. Aí aconselharam ele, olha o que você deve fazer. Então aí no verso 24 diz assim: faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Então tinha 4 homens ali que tinham aceitado o voto, ok? E aí, o que é que eles decidem? Verso 24 diz assim, esse foi o 23, agora o 24 diz assim: toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Ok? Então, Paulo aqui é aconselhado, numa outra ocasião, a raspar a cabeça, mostrando que ele seguia as orientações dos livros de Moisés. Então, se ele seguia as orientações dos livros de Moisés, ele não era contra Moisés. Então ele foi aconselhado a ter essa prática aqui. Agora, veja bem, quando é que eles raspavam a cabeça? Como é que era o início do voto, o final do voto? O que estava dentro desse voto? Não é? Aí a gente, fazendo uma pesquisa em alguns livros, alguns materiais, nós encontramos o seguinte: na cultura judaica era conhecido o voto de Nazireu. Você já ouviu falar no voto de Nazireu? Nome diferente, né? E nós encontramos esse voto descrito lá em Números, capítulo 6, de 1 a 4. E daqui a pouquinho a gente vai dar uma lidinha lá, tá bom? Então, o que é que diz ali? Diz o seguinte, que poderia ser praticado, esse voto de Nazireu, poderia ser praticado por homem ou por mulher. Esse voto indicava total consagração por um período de tempo ou para toda a vida, onde o devotado não comia nem bebia determinados alimentos. Olha, interessante. Ó. E ele não podia comer certas coisas, nem beber certas coisas, para que o corpo estivesse saudável, íntegro, do jeito que pudesse ser reconhecido como um corpo santificado. Interessante, né? Cuidar do corpo, né? É importante. Olha, a sua igreja se preocupa com o seu corpo, a sua igreja se preocupa com a sua saúde, a sua igreja ajuda você a entender a importância de cuidar bem do corpo, não é? Não comer certas coisas, não beber certas coisas. É importante, né? Eu acredito que a sua igreja também está preocupado com esse ponto, porque é indispensável na saúde de qualquer um de nós, não é isso? Bom, o que é que diz o texto lá? Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Olha aí, ó. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias de seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias de seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Percebeu? Então, o cabelo deveria crescer, até que chegasse a data do término do voto. Quando chegava naquela data, aí então ele passava a navalha e tirava tudo. E aí o que ele fazia com esse cabelo? Você gostaria de saber o que eles faziam com esse cabelo? O que mais que vinha depois disso? Olha só, daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente vai dar uma olhadinha no que a Bíblia diz, o que acontecia
quando terminava o voto. Uma coisa é certa, eles raspavam todo o cabelo, que já podia estar muito grande, dependendo do tempo que ele ficou sem cortar. Daqui a pouquinho a gente volta, então a gente vê essa outra parte. Até já! No meu coração há de um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com mesmo amor naquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, há de um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com mesmo amor daquela geração. Está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com mesmo amor naquela geração. Pronto, já voltamos. Você já está aí de novo? Está com a Bíblia na mão? Tudo certinho? Então vamos continuar então, ok? Então a gente viu que o cabelo era retirado, passava-se a navalha, não é? E o que mais que vinha? O que mais deveria ser feito? Então nós encontramos aqui algumas pessoas que praticaram isso, que foi Sansão, lá em Juízes
13, de 4 a 7, fala claramente que Sansão foi separado para ser consagrado ao Senhor, não se poderia passar navalha, não se poderia beber nada de bebida de vinho, de bebida forte. Lá também dizia que não se podia comer animais imundos, carnes imundas, não é? E o que mais? Lá então dizia que o corpo do indivíduo, né, do jovem ali, que era Sansão, que ia ser concebido, a mãe não poderia usar e nem o bebê o deveria usar depois, ok? Então note que começava pelo corpo da mãe. A mãe não deveria usar essas coisas, nem comer essas coisas, porque nasceria dela alguém especial, consagrado. E quando ele nascesse, também não deveria nem comer e nem beber essas mesmas coisas proibidas. Quer ver uma outra pessoa? Lá em Samuel, 1 Samuel 1,11, também a mãe de Samuel dedicou o seu filho ao Senhor todos os dias da vida dele. Interessante. Não se passava navalha também na cabeça de Samuel. Um outro, João Batista. Quando você lê lá em Lucas 1, de 13 a 15, você vê que o anjo deu essa orientação. Olha, ele não vai beber vinho, ele não vai beber bebida forte, não é? Então, mostrando que ele era também separado para uma vida consagrada. Possivelmente, não se passava navalha no cabelo dele também, ok? Então, nós vemos aqui alguns exemplos de pessoas que, porque se consagraram ou foram consagradas por Deus. Note, Sansão, Deus consagrou desde o ventre. João Batista, Deus consagrou desde o ventre. Samuel, a mãe consagrou desde o ventre, ok? Agora, tinha as pessoas que se consagravam depois de adultas, depois de crescidas, e elas estabeleciam um tempo em que ia começar a consagração e o tempo em que deveria terminar a consagração, ok? Então, isso acontecia também, a consagração voluntária, pessoal. Muito bem. Nesses casos e em outros, o nazireu raspava a cabeça quando terminava o período de consagração. Segundo a tradição judaica, o período mínimo do voto era de 30 dias. No mínimo, isso aí, de 30 dias para mais. Havia uma oferta específica que se oferecia ao Senhor quando findava o voto. E essa oferta era com animais diferentes e também alimentos que se ofereciam, e junto com essa oferta o cabelo ia junto. O cabelo era queimado em oferta ao Senhor e devia ser colocado debaixo do cordeiro da oferta pacífica. O fato de se realizar o voto não impedia que o nazireu realizasse tarefas domésticas e sociais, ok? Não deixava ele recluso num determinado lugar sem fazer nada. Ele podia ter as atividades sociais que necessitasse e as atividades domésticas também. Mas eu queria ler com você Números capítulo 6. Vamos dar uma olhadinha lá em Números capítulo 6? Vamos ver se você vai achar primeiro que eu. Ó, já achei Números. Agora vamos dar uma lidinha aqui no capítulo 6. O capítulo 6, do verso 9 em diante, diz o seguinte. Vamos ler aqui. Diz assim: se alguém vier a morrer... Números 6, está certo. Se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente, e contaminar a cabeça de seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação, ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá como oferta pelo pecado e o outro para holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Isso é quando, então, a pessoa
separada para consagração, tocava em algum morto, ele tinha que fazer essa cerimônia aí de repurificação, ok? E fará expiação por ele. Ok, verso 12. Então consagrará os dias de seu nazireado ao Senhor, e para oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro, sem defeito, por oferta pacífica. E 1 cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e obreias, asmas, untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazireado, e tomá-la-á e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto e uma obreia asma e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado. E assim, nós vemos aqui todo um procedimento que era feito quando se terminava da maneira correta o nazireado, o voto. Você leu aqui 2 coisas, nós lemos aqui 2 coisas. Uma, quando no meio do caminho ele deu um furo, né? Deu uma tropeçadazinha e fez o que não devia. Aí então ele reconsagrou o nazireado e continuou o tempo do nazireado dele. E aí quando terminou o nazireado, então vocês viram aqui que são várias ofertas que se traz no mesmo dia, ok? E ele deveria se empenhar para obter esses animais todos, esse alimento também. E aí então se fazia a despesa, pagava-se alguém especial para poder cortar o cabelo dele, raspar a cabeça dele. Aí pegava aquele cabelo e oferecia junto com o holocausto. E ali era tudo queimado. Okay? E ali se encerrava, então, o período de consagração. Então, esse era um período de tempo determinado, mas alguns eram consagrados para a vida toda, como Samuel foi, como Sansão foi, ok? E assim, quando era consagrado para a vida toda, não havia motivo para poder raspar a cabeça, certo? Então, nós vemos que se alguém, por algum motivo, resolveu raspar a cabeça fazendo voto nos dias de hoje, bom, o que a gente vai dizer, né? A Bíblia não proíbe alguém fazer isso. Não diz que é errado. Hoje nós não encontramos mais nazireus, né? Também não se oferece mais oferta queimada ao Senhor. E uma outra coisa. Quando na nossa cultura alguém deixa o cabelo crescer muito, né? Isso torna-se estranho para a nossa cultura. Imagina você, um homem tendo um cabelo lá nos pés. Sansão parece que tinha 7 tranças. Então, fica assim um pouco diferente para a nossa cultura. É claro, deixar o cabelo crescer pode ser estranho em algumas culturas. Raspar a cabeça talvez não seja tão estranho. Mas a gente sabe que há pessoas, igrejas, culturas religiosas que fazem isso, que raspam a cabeça por causa de uma expressão de consagração. A Bíblia não proíbe.
mas também não tem aqui nenhum incentivo de se continue fazendo isso. Ainda mais porque hoje não se oferece mais sacrifícios e também não temos mais como fazer holocaustos, né? E muito menos seguir de pertinho a lei de Moisés. Aí seria mais difícil ainda ter isso daí. Mas, biblicamente, não há nenhuma proibição que fala que não se deve mais fazer isso, que é prejudicial, que é uma maldição ou que é errado. Na Bíblia não há nenhuma afirmação a esse respeito. E até o próprio Paulo fez isso 2 vezes também, no tempo do Novo Testamento, no tempo que ele já tinha conhecido Jesus. Quer dizer que não havia nada contra, né? Então, se alguém quiser raspar a cabeça, né, por qualquer motivo, fique livre, porque biblicamente nós não temos nada contra, a Bíblia não tem nada contra, né? Então, queridos, que Deus possa abençoar vocês, nos abençoar também, e que nós possamos fazer os nossos votos de consagração, rapando a cabeça ou não, o que importa é que a sua vida seja consagrada, que a minha vida seja consagrada, e dentro de pouco tempo possamos ver Jesus voltar. Vamos fazer uma oração? Vamos fechar os nossos olhos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela análise da Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue conosco, nos ajudando a consagrar nossa vida. Pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, não esqueça, se você quiser participar conosco do encontro de casais, passa um zap. E a gente então vai incluir você e a sua esposa, tudo bem? E vai ser uma festa para nós, que a gente vai conhecer você e nós vamos nos alegrar e vamos todos crescer juntos. Que Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira. Eu aguardo a sua próxima pergunta, ok? Até lá!